Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, olha só, hoje nós começaremos mais uma videoaula de redação, tá bom? Então, olha só, no caso de vocês, o ensino fundamental, não tem muita coisa para poder ficar tratando, né? Porque é sempre a mesma coisa, é letra, é forma de escrita, é letra legível, é questão de ideias, é número de parágrafos. Nós temos alguns casos onde muda o tipo de redação, né? Que nós temos carta à leitura, artigo de opinião e por aí vai. Mas fora isso, a gente não tem muita diferenciação para essas questões, tá? Bom, mas sendo maçante na mesma coisa, volto a repetir para vocês. Uma redação, ela não pode, de forma alguma, ter menos que quatro parágrafos. 2, 3, 4. Não pode. O meu primeiro parágrafo, ele é de introdução. É como se fosse o início, o começo. O meu segundo parágrafo, ele é de desenvolvimento, onde eu vou desenvolver a minha história. O meu terceiro parágrafo, também de desenvolvimento, onde eu estarei dando continuidade ao desenvolvimento da minha história. E o meu quarto e último parágrafo é o de conclusão, é o fim. Ou seja, nada mais é que introdução, começo, desenvolvimento, meio e conclusão, o fim. Beleza? Na introdução, eu vou dar pistas do assunto que eu vou falar, mas ainda não posso começar a ficar falando sobre o meu assunto. É somente pistas, tá bom? No meu segundo parágrafo, que é o desenvolvimento, é onde eu começo a falar sobre a minha história, sobre algo. E no meu terceiro parágrafo, eu continuo falando sobre algo. E o meu quarto e último parágrafo é a conclusão, é onde eu vou fechar a minha ideia. E é como eu volto a te falar, o meu primeiro parágrafo é a introdução, o segundo e o terceiro parágrafo de desenvolvimento e o quarto e último parágrafo de conclusão. Não pode ser menos do que isso. Professor, e quantas linhas cada parágrafo deve ter? Cada parágrafo deve ter no mínimo entre 5 e 7 linhas. E aí você vai balanceando e contrabalanceando. Tem que ser 5 ou tem que ser 7? Não. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7. E você tem que ir contrabalanceando. Por que eu coloco essa regrinha do número de linhas? Porque senão lá na introdução você escreve só 2 linhas. Aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento você quer escrever 10, para compensar as outras que você não escreveu. Lá no segundo parágrafo de desenvolvimento, aí você escreve 3, porque no primeiro você escreveu 10. Aí lá na conclusão você quer escrever 7. Então não dá. Então você tem que organizar, tem que ter bom senso e contrabalancear os parágrafos. Entre 5 e 7 linhas, cada um deles. Beleza? Professor, lá nos meus parágrafos de desenvolvimento, são 2, não são? São. O que eu vou fazer com esses 2 parágrafos? Por que lá tem 2 parágrafos? Porque lá é onde você vai desenvolver a sua história. Olha só o exemplo para você. Vamos contar a história Vamos falar sobre o presidente da República. Então, olha só. Lá na minha introdução, eu começo escrevendo assim, ó. No Brasil é escolhido o nosso representante maior ou o nosso presidente por meio
do voto, onde cada cidadão é livre para escolher e fazer as suas pesquisas de cada candidato e ali votar no que ele acha que é o melhor pro Brasil. Ponto. Encerrei minha introdução. Agora eu vou para o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aí no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu posso começar a falar a favor ou contra. Porque no meu segundo parágrafo, se no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento eu falei a favor, no meu segundo de desenvolvimento eu falo contra. Se no meu primeiro de desenvolvimento eu falei contra, no meu segundo eu falo a favor. Beleza? Aí no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento eu posso falar o seguinte: o sistema presidencial do Brasil é muito bom, porque ele dá o direito onde as pessoas são livres para fazer a sua escolha. E aí você vai falando. Terminou o segundo parágrafo o primeiro parágrafo de desenvolvimento? Primeiro de desenvolvimento, tá? Você vai ali para o seu outro parágrafo de desenvolvimento. E ali você vai falando contra. Aí você falou coisas boas da questão da forma que é escolhido os presidentes, né? Os nossos representantes. Ali no segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai falar contra. Tendo em vista essa forma, temos também os contras, ou as coisas não tão boas. E aí você vai falar o que você acha, tá? Você vai falar o que você sabe sobre o bom dos presidentes, dos nossos representantes, e o que você acha de ruim que eles têm. E então, fez os 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai lá para a sua conclusão. E aí a conclusão é o final. Você pode começar a conclusão assim, ó. Tendo em vista tudo que foi dito aonde? Lá no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, lá no seu segundo parágrafo lá no seu primeiro parágrafo de introdução, lá no seu segundo parágrafo de desenvolvimento e lá no seu terceiro parágrafo de desenvolvimento. Então, quando você diz lá na conclusão, tendo em vista tudo o que foi dito, é tudo o que foi dito nos parágrafos anteriores. Aí você começa, tendo em vista tudo o que foi dito, tudo o que foi relatado, a sociedade precisa de ser mais consciente na hora do voto, fazer as pesquisas, verificar o histórico de vida de cada candidato, ver quanto tempo que ele tem nesse processo e na carreira política, e assim vai. E isso qualquer assunto. Beleza? Bom, professor, eu tenho que ter letra bonita ou letra legível? Se você tiver letra bonita e legível, beleza. Se você não tem letra bonita, se esforce para que a letra seja legível, para que eu possa entender, para que eu consiga entender. Por quê? Lembra em sala de aula quando eu falava para vocês assim, ó, o professor não tem bola de cristal quando ele vai para casa corrigir os testes, corrigir as provas, corrigir os trabalhos, as listas de atividades. Então, se ele não entende a sua letra, o que você quis dizer, o que você quis expressar, o professor não tem bola de cristal e o professor não vai parar o trabalho dele para te ligar, para te mandar uma mensagem, para fazer uma foto do texto, falar, não estou entendendo isso aqui, o que você quis dizer. Não vai, isso não acontece. Então, é você que precisa se esforçar para que a sua letra seja legível. Tá? Professor, como que eu começo a minha redação? De lápis ou de caneta? Quando você começa a fazer uma redação, essa redação não pode ser e não deve ser a sua redação final, a sua redação definitiva. Você precisa fazer rascunhos. Professor, e quantos rascunhos eu preciso fazer antes de finalizar a minha redação? Quantos rascunhos você achar que deve ser feito? Não sou eu que vou te dizer que precisa de 2 rascunhos, de 3 rascunhos, de 1 rascunho. É você que tem que ser o autocrítico da sua redação.
É você primeiro, antes de eu corrigir a sua redação, é você que tem que olhar a sua redação e dizer, não ficou legal, eu acho que pode melhorar. É você primeiro que tem que ser o seu corretor. Então, não comece a sua redação de caneta. Porque caneta não tem como você apagar. Eu já te falei que corretivo não pode. Não pode ter rasura. Então comece as suas redações fazendo o rascunho, tá? A lápis, que aí você pode apagar, você pode ler. Agora que você está em casa, dá para seu pai ler, dá para a mãe ler, dá pro seu irmão ler, para quem estiver morando aí, seu avô, sua avó. Lê e fala assim, lê para mim. Diga se você está entendendo, se ficou claro as ideias. É uma ótima ferramenta isso. Vai te ajudar muito, muito. Ah, eu tenho vergonha. Não, para com esse negócio de vergonha. Vergonha não dá camisa pra ninguém, não. Para com esse negócio de vergonha. Ah, eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de quem? Não vejo motivo para vergonha. Entendeu? Então para com esse negócio de vergonha. Dá pro pai ler, dá pra mãe ler, dá pra avó, pro vô, pro tio, quem tiver aí na sua casa, para analisar a sua redação. Ninguém vai te criticar. Ninguém vai sorrir de sua cara. As pessoas só vão te falar o seguinte, precisa melhorar, aqui eu não entendi. E aí é onde você vai pegar e vai ver aonde que você está errando. Então deixa a vergonha de lado e vamos exercitar. E aí, quando você leu, outras pessoas leram a sua redação e falou, não, tá boa, pode passar ela limpo. Aí, o passar ela limpo, aí você precisa passar ela de caneta. E não me venha com caneta vermelha, com caneta rosa, com caneta verde. Não me venha com esse tipo de cor de caneta. Eu já expliquei para vocês que isso não é caneta para fazer redação. Para fazer redação é caneta de cor azul ou caneta de cor preta. E você também não pode ficar misturando cor. Ah, vou começar a introdução com azul, o desenvolvimento com preto, depois eu volto para azul, depois eu termino no preto. Não pode. Ou você começa ela toda de azul, ou você começa ela toda de preto. Professor, e se lá no meio da minha redação a tinta acabar? É aquilo que eu já falei para vocês. Antes de começar, dá uma observada na caneta. Ver se ela tem combustível, ver se ela tem tinta para chegar até o fim. É assim que os adultos fazem com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua avó, com seus tios. Fazem quando vão entrar no carro para fazer uma viagem. O que eles conferem? Além de todos os outros acessórios, eles conferem um negócio chamado combustível. Porque se eles não conferirem, pode ser que não dê para chegar e vai largar eles na mão. E se acabar no meio do caminho, onde posto de gasolina está quilômetros de distância. Então, da mesma forma, quando vocês forem fazer a redação de vocês, confere o seu material. Beleza? Porque lá no Enem, lá na prova de vestibular, lá na sua prova de concurso, a sua tinta de caneta acabou, você não conferiu, dançou. Perdeu a vaga. Eles não perdoam, eles não passam a mão na cabeça. E a gente está fazendo um treino para isso. Tudo agora é um estudo, tudo agora é um treino. Beleza? Então comece a sua redação de lápis, fazendo os rascunhos, e termine ela para entregar lá na escola de caneta, de cor azul ou de cor preta. Beleza? Professor, mas todas as vezes que eu vou fazer a tal da redação, eu não sei o que eu vou escrever. Bom, você já tem o tema. Então, se eu já te passo o tema, você tem mais ou menos uma semana para você fazer sua redação e entregar na escola. Então, o que você precisa fazer? Estudar sobre o tema. E você não pode ir lá na internet e copiar o que está escrito. Você não pode copiar. Cópia é 0. Você não pode copiar. Você pode ler, você tem que ler o conteúdo e aí você entender o que está escrito e aí você passar ali com as suas palavras. Mas outra coisa também, você não pode começar a sua redação, ou em parte nenhuma, começar com a primeira pessoa do caso reto, tá? Os pronomes pessoais do caso reto. Você não pode começar com o eu. Eu acho que o presidente da república... Não pode. Eu penso que o presidente... Não pode. Eu deduzo que... Não pode. O eu não pode. Professor, então como que eu faço?
Percebe-se que o presidente da República precisa melhorar. É de fato que o auxílio emergencial precisa ser prorrogado. É uma coisa que você acha? É uma coisa que você acha, mas você não está se colocando como eu acho. Beleza? Então eu não pode. E você precisa pesquisar, ler, escrever, treinar. Professor, eu leio muito, então eu vou escrever uma redação ótima. Nem sempre. Ler é uma coisa, escrever é outra. Não adianta eu ler 1000 livros, mas se eu não treino a minha escrita, não me resolve de nada. Beleza? Bom, e aí eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui sobre a redação. Os alunos do 6º ano, a redação de vocês do 6º ano é entre 15 e 20 linhas. O mínimo é 15 linhas, o máximo é 20, tá? Porque vocês estão vindo do 5º ano e acabou que nós não tivemos tantas aulas presenciais e a formulação de ideias de vocês ainda está acontecendo, vocês estão saindo de um período de uma série onde era tia, pouquíssimas professoras, agora vocês têm muita matéria, agora que vocês estão lendo bastante. Então, no caso do 6º ano, mínimo 15, máximo 20 linhas, tá? Professor, e se eu quiser escrever mais de 20? Beleza, você não pode ultrapassar 30 linhas, mas pelo menos o mínimo é 15 linhas. Para vocês, meus alunos do 7º, do 8º e do 9º ano, o mínimo 25 linhas e o máximo 30. Não ultrapasse o máximo de linhas, você perde ponto, tá? E a partir do momento que você, meu aluno do 7º, do 8º e do 9º, escreve menos que 25 linhas, você também vai perdendo ponto, porque eu vejo que você não teve ideias, que você não pesquisou, tá? E os alunos do 6º, procure não ultrapassar mais que 30 linhas, se você quiser escrever mais, procure não ultrapassar mais de 15 linhas, e procure também não escrever menos de 15 linhas, porque 15 linhas já é pouco, bem pouco, tá? Então procure escrever de 15 para cima, ok? E agora um recado fora da matéria das explicações de redação. Você, aluno do período da tarde, vespertino, que ainda não está no grupo do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano que eu criei, me procure, não tem meu contato, pega com um colega que já tem muitos alunos inseridos lá no grupo. Eu e meu colega é o que eu tenho mais contato, ele também não está lá no grupo, eu não sei o seu contato, professor. Entre em contato com o Renato, com a Thaís, com a Tatiana, com o Pedro, com a Carol, todos eles têm o meu contato. Ou eles passam para vocês, ou eu passo o contato de vocês para eles mandam para eu inserir vocês no grupo, porque é lá no grupo onde eu vou postar as questões das outras matérias e os temas de redação. E é ali onde nós vamos tirar dúvida e tal. Tá com vergonha de perguntar lá no grupo? Me chama no privado para os que já estão no grupo. E quando você, aluno, me chamar, que ainda não está no grupo, e falar assim, professor, me adiciona no grupo. E muitos de vocês não têm o rostinho de vocês lá no perfil do WhatsApp. Às vezes é a carinha de um desenho animado, de um não sei quem lá, entendeu? De um personagem. E aí você me manda assim, sabe? Professor, me adiciona lá no grupo. Aí já não tem o seu rosto, eu já não sei quem é. Você não me falou seu nome, você não me falou seu turno, você não me falou sua série. É difícil. Então quando você for lá, me mandar um WhatsApp no privado e pedir para eu te adicionar, se não tiver sua fotinha lá, fala assim, professor, aqui é o aluno fulano de tal, sou do 7º ano vespertino, do 6º vespertino, do 8º, do 9º vespertino, me adiciona lá no grupo. Opa, aí já é meio caminho andado. Para você, meu aluno, que é do período da manhã, no período da manhã, os grupos que eu estou inserido são os grupos da professora Simone. Eu não sou administrador dos grupos lá de manhã, é somente ela. Então, se você não está em nenhum dos grupos
sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, nos grupos da professora Simone, procure o contato dela e mande a mensagem para a professora Simone para ela te adicionar, tá? Porque se você mandar para mim, eu só vou ter que ter o trabalho de mandar para ela, porque eu não sou o administrador do grupo, eu não consigo te adicionar no grupo do período da manhã, do período matutino. Beleza? Bom, aí logo eu já coloco lá no grupo o tema da redação dessa aula de hoje. Tudo bem? Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e um forte abraço.